Valendo, esse pessoal da Hard está aqui no bairro de Coqueiros, ó, estamos na capital do estado, na Praia do Meio, certo? Praia do Meio, na rua Desembargador Pedro Silva. Estamos aqui, ó, no Instituto Colasso Paulo. Estamos aqui com a Joana. Joana, eu quero que você se apresente e também apresente esse espaço que eu acho de uma riqueza incrível. Meu nome é Joana Amarante, eu sou a coordenadora do Núcleo Educativo do Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação. O Instituto Colasso Paulo ele surgiu lá em 2022, em julho, então a gente vai completar agora 2 anos de existência. É um espaço privado, sem fins lucrativos, a entrada é sempre gratuita, todos os eventos aqui são gratuitos, de segunda a sábado, da 1h30 às 6h30. Olha só, falou julho de 2022. Eu estive aqui na primeira amostra, em janeiro de 2023, eu me demorei, eu vi obras de, me ajude, Pedro Américo, Vitor Meirelles, Aurélio de Figueiredo, Eliseu Visconti. Aí tiveram mais 3 exposições. Isso. Né? Aí a segunda contava com? A segunda exposição foi o Martinho Diário, um artista de São Joaquim que morou muitos anos aqui em Florianópolis. Então era uma exposição super bonita, com uns quadros que retratavam principalmente a cidade de Florianópolis. A terceira exposição foi da Elke Hering, uma artista de Blumenau extremamente importante para o cenário catarinense, brasileiro e internacional, já que ela participou de muitas exposições nacionais e internacionais, fora que ela nasceu ali de Blumenau, né? Sim. E tá cheio também de obras no espaço público dela que pouca gente conhece. E aí você fala, nas suas falas, a nossa missão do programa Hora Hard, que é entrevistar e divulgar artistas independentes, autorais, mídias e locais gratuitos, com foco na arte, na educação. Cara, assim, que riqueza de espaço. Tu tem um lugar gratuito com quadros do século XV, XVI, XVII, às vezes antes, às vezes contemporâneo, artistas regionais, locais, com esplendor de quadros que ganharam o mundo, com esculturas que ganharam o mundo, e a catarinense sendo visto por catarinenses. Agora, nós vamos convidar todos a visitar por dentro esse lindo espaço, que está na 4ª exposição. Mas isso a gente fala lá dentro. Muito bem, estamos aqui dentro do Instituto. Gostaria que a Joana falasse um pouco que estamos na abertura da 10ª Maratona Cultural de Florianópolis, que vai do dia 22 a 24 de março. Aqui tem a programação. Já quero agradecer a toda a organização, a Carla, que responde sempre os meus e-mails com máxima eficácia. E aí eu gostaria que falasse da 4ª exposição que faz parte dessa 10ª maratona, né? E também dos sábados, fiquei sabendo que vai ter. E essa é a minha deixa para você apresentar um pouco desses momentos, desse belíssimo quadro que está aqui do nosso lado. Então a gente está participando da segunda Maratona Cultural com uma programação no sábado, dia 23, às 14h, sem inscrição. Então eu peço para que as pessoas cheguem pelo menos com 15 minutos de antecedência para garantir a sua vaga, porque são vagas limitadas. A gente vai realizar uma visita mediada pela exposição Etérea, que abriu dia 19 de dezembro do ano passado e ficará até o dia 29 de junho desse ano. Após a visita mediada, a gente vai convidar os participantes para ir lá para o ateliê de imersão para fazer uma atividade de ateliê, uma experiência para pensar os planejamentos, as dobras, os tecidos. Etérea não é uma exposição de arte sacra, mas ela é uma exposição
exposição que tem várias obras que permeiam esse meio e também é uma forma de pensar como que o sagrado é materializado pelos artistas, né? Quando vocês entrarem e conhecerem a exposição, a gente vai lidar com uma sala com vários São Sebastiões. E um deles é do Fernando Lirotti, um artista daqui de Santa Catarina, naturalizado de Florianópolis, onde ele traz um São Sebastião, todo um surrealismo brasileiro, um modernismo, enfim. O Fernando Lirotti, ele traz um personagem que está basicamente dentro desse meio, né? A gente observa os braços, as mãos, os pés, quase sendo consumido por esse ambiente. Até ele sugere no próprio nome da obra, né? O surgimento das flores antropofágicas na nascente do Tapuiubaí. Tapuiubaí é um nome que ele próprio inventa de duas palavras em tupi-guarani, o tapuio e o baí, que significa esse indígena gentil e que está numa beira de um rio, né? Então a gente observa todo o riacho ao redor. Inclusive, como é esse ciclo, né? Ele levanta também toda uma questão da mitologia indígena, de uma cosmopercepção no qual esse corpo humano está inserido dentro da natureza, diferente do que essa visão colonizadora dos europeus quando chegam aqui, que nos colocam uma cosmovisão, a gente é separado desse todo, que insere desse todo ao redor. Vou dar um enquadramento, começa a principal. Aí quando eu sair, aí eu vou... Beleza. Bom, convidamos o pessoal a dar um tour do Instituto aqui, numa nova sala, onde até a Nery Pedroso, quero aqui gentilmente agradecer por ela me responder, né, rapidamente, depois da visita que eu fiz, e ela falou dessa obra que nos chamou a atenção e ela disse que também, para ela especificamente, gostaria que falasse dessa obra, então. Sim, aqui a gente tem uma edição da Divina Comédia do Dante Alighieri de 1578. Então, praticamente é um dos primeiros livros que foram diagramados, que começaram nessa diagramação da maneira como a gente já conhece, né? E é bem interessante porque essa é uma edição que está em italiano e latim, o italiano antigo também, né? Afinal, 1578. Mas a gente tem toda uma diagramação que tem a importância da imagem, que tem a importância da palavra. Fora dessa diagramação desse livro, a gente poderia apontar também outros artistas que trabalham com esse olhar, né, de edição, como o Manuel Messias de Araújo, com as xilogravuras. Manuel Messias de Araújo, que era um artista negro extremamente atuante no cenário na década de 60 e 70, ele toma a arte sacra, esses temas religiosos, não só para falar da sua biografia, mas também do momento histórico pelo qual o Brasil estava passando, porque são obras da década de 70. E já falando que esse ano são 60 anos da ditadura militar, são obras que dialogam também diretamente com a ditadura militar, dessa imposição e da censura que os próprios militares faziam com os artistas, né? Pensar que um artista negro, mexendo com gravura, com todo o pensamento gráfico, ele trabalhou em imprensa, é incrível, toda a estrutura. Então a gente vê a palavra e a imagem como um todo na obra dele, né? Ele vai evocar, claro, o tema sacro, e saiu sangue e água, ou não sabe o que fazem, que é uma frase que, enfim, essa figura do Jesus Cristo falou quando estava pregado na cruz, mas ele faz esse levante dessa bandeira como, calma, a gente vai acertar tudo, né? E aqui no meio a gente tem uma pintura cusquenha. A pintura cusquenha realizada ali em Cusco pelos indígenas, pelos incas. Esse é o Senhor dos Temblores, ou Senhor dos Terremotos. Quando os espanhóis chegam em Cusco, eles vão levantar uma catedral em cima de um ponto importante para os incas.
e acontece um terremoto e essa igreja tomba e a única imagem que se tem em pé é a figura dele. Então as pessoas começam a acender várias velas. Então o quadro também é como uma imagem fotográfica do que a gente poderia ter lá, né? Então começa a acender velas e tem uma procissão super importante também na região, que ele seria um Jesus Cristo negro também, por causa dessa origem que vai também pigmentando essa pele da escultura, né? Essa escultura. E é toda a moldura é original, o douramento. Das moedinhas. Tá? Aí tu deixa essa deixa pra mim e eu te dou a deixa do... Bom, chegamos aqui na sala de arte Cusquenha e tu escolheu este quadro, claro, as paredes estão repletas, mas então eu gostaria que tu falasse um pouco desta obra. Continuando com essas pinceladas pequenas que depois, numa visita aqui no sábado, fica aqui o convite para vocês virem e a gente falar um pouco mais, né? Então essa é uma pintura cusquenha, no qual, bem rapidamente, quando os colonizadores espanhóis chegam ali no Peru, eles montam as primeiras escolas de artes e depois de um tempo, no fim do século XVII, XVIII, eles vão separar. Quando está já somente o Inca, esse mestiço, ele está pintando, então eles estão começando a inserir não só a influência europeia, mas também a própria mitologia deles. Não sei se na câmera vai focar, mas a gente vê a lua e o sol nos cantinhos, que são os elementos importantes para essa cultura, para essa mitologia extremamente rica. Sim, as cores que você falou que diferencia, né? Quando tem um tom mais vermelho e verde, já é mais parte espanhola. De uma influência bem espanhola, porque a Península Ibérica teve muita influência ali dos árabes, ou ali do norte da África, né? Egito, Marrocos, os muçulmanos, e são as cores mais importantes para eles da própria coroa espanhola. Sim, aí eu gostaria também de frisar que tem aqui os valores monetários, as moedas, e gostaria que falasse também dessa cabeça deslocada. A cabeça deslocada. Bom, é uma cena de apocalipse, né? Então imagina se a gente fosse retratar as pessoas correndo e tirar uma foto, ela vai ficar extremamente tudo deslocada. Então é um recurso desse pintor fazer essas cabeças deslocadas, os braços deslocados, mas depois quando a gente começa a enxergar um pouco melhor essa obra, a gente começa a perceber que as moedas, né, estão aqui, mas quem está olhando as moedas é esse nome que continua com a algibeira, e o rei que está aqui, de fato ele não quer soltar a coroa dele. Então pode ser até uma crítica para essas pessoas. Que meio ao apocalipse não quer se desprender do bem material e da nobreza, da realeza. E a gente também tem toda uma construção, esse Jesus, não existe uma perspectiva, uma construção anatômica como uma escola europeia, por exemplo. Já é bem diferente, até porque não é uma mitologia que faz parte da mitologia deles. Eu também, na visitação, falei da questão da restauração e gostaria que falasse que tem parece uma dobradura dos quadros maiores. Vai acontecer, se vocês observarem essas dobraduras, que muito provavelmente o teatro ele tinha um tamanho específico e conseguir tecidos. Imagina aqui, Bolívia, América Latina, né? Chegar a esses tecidos no século XVI era muito difícil. Então, muitas dessas telas eram emendadas. E muito provavelmente aqui é uma emenda dessa parte com essa parte. A gente tem uma outra obra como exemplo, que é essa daqui. Essa daqui a gente vê bem a emenda nessa tela. E as
já consegue observar até os pássaros da região da América Latina, da Bolívia, Peru, no qual esses artistas eles também estão inseridos, né? Dando um foco um pouco maior agora a mais uma missão, né, da bandeira da arte, que é Santa Catarina, valorizando que é daqui, estamos aqui catarinenses, com quadros de Santa Catarina, a santa que leva o nome do nosso estado, e algumas obras que tu vai apontar um pouquinho, né? Quando o Caboto chegou aqui, ele chegou no dia de Santa Catarina, né, 25 de novembro, por isso que é o nome ao estado, o único estado do Brasil que tem o nome de santa, né? E a Catarina de Alexandria, ela foi uma nobre que nasceu no Egito, na cidade de Alexandria, que hoje a gente conhece como Egito, né? Vamos falar assim. E ela tinha acesso à educação, estudou filosofia, artes, por isso que ela está cheia de símbolos, né? A pena, que é sempre esse símbolo do conhecimento, mas ela é uma Santa Marte, por isso que ela tem a espada e a roda. E talvez aqui embaixo tenha uma cabeça, que pode ser meio estranho assim, aparece em poucas iconografias dela, né? As iconografias de Santa Catarina, então, é sempre a roda, que é o instrumento de martírio dela, e a espada, que foi a que decapitou, que foi o motivo da morte dela. Legal aqui também as joias, como tu falou, como uma pessoa estudada, com posses, os símbolos, a roupa. Exato, só que também é de novo de uma escola cusquenha, né? Os incas, que eram extremamente conhecedores de arte têxtil, então a influência da arte têxtil deles também estão aqui. Mas também tem o colonizador espanhol, que a gente olha, Catarina é lá de 200, 300, o ano 300, né? Essa roupa não existia, então também é para se falar, e a gente pode retomar o Lindote, né? Cada artista fala do seu tempo, do seu contexto, né? A gente pode citar o passado, mas a gente vai trazer esse passado no nosso contexto. Eu vou pedir licença então aqui, a nossa santa, que aí temos aqui também o quadro do Rodrigo de Ara, aqui também colocando no seu tempo as cores, a roda que não pode faltar. Sim. E é um quadro mais contemporâneo já? É um quadro mais moderno, né? Ele já tem todo um outro tipo de planejamento, já não é uma figura de uma iconografia de uma santa como os moldes católicos da igreja cristã colocam, né? Já é uma figura bem mais colorida, múltipla. Ela tem todas umas penas na cabeça dela também, que evoca jamais uma felicidade, jamais uma festa. Ela está em volta, afinal, estudar, é isso, né? É estética. E para olhar um outro catarinense que está presente aqui na exposição, né, do Martim Jaro, que a gente fez. A segunda exposição foi dele. E é um quadro de uma cena bem rara na história da arte, que é uma cena de amamentação dessa Maria amamentando uma criança. Já insere alguns elementos que a gente reconhece como sendo culturais de Florianópolis, como o jarro de barro. Depois de um tour incrível do Instituto Palácio Paulo, estamos aqui numa área que eu não conhecia, né, é a minha terceira visita, e aqui é um espaço tão importante quanto as pessoas estarem circulando lá. Eu gostaria que falasse um pouco desse espaço. Exato, aqui é o ateliê de imersão, no qual, principalmente depois dos agendamentos de escola, após as visitas mediadas, a gente desce para cá para uma proposta de atividade prática de ateliê, né? E os sábados com arte surge exatamente isso, para abrir aqui o ateliê de imersão para a comunidade. Então, as mesmas propostas que a gente faz com
com os estudantes de escolas, a gente propõe para a comunidade num outro diálogo também, às vezes uma coisa diferente, enfim. Aqui nós temos aqui um modelo. Esse daqui já é um exemplo do que vai acontecer nesse sábado, né? Esse sábado a gente vai olhar os planejamentos, os tecidos, então a gente vai usar bonecos de madeira, manequins de madeira, e com tecidos para pensar a luz, a sombra, a gente vai poder desenhar, pintar, fotografar e ver como que os resultados funcionam dependendo da incidência da luz, do tipo de tecido. E também uma forma de olhar um pouco, expandir esse olhar que foi olhado lá em cima, né, das visitas imediatas. Aí vocês utilizam, além dessa, em questão de lápis, de cera, carvão, também a gente tem a possibilidade de tinta, mas é uma proposta para uso fotográfico, né, também. Todos os sábados? Não são todos os sábados, uma vez por mês, praticamente. Com agendamento. Não precisa de agendamento, não. No sábado não precisa agendar, só tem que chegar antes. Faz o tour ali, chega. Num horário específico, 2 horas. 2 horas. Deixe as redes sociais para que o pessoal possa entrar em contato com o Instituto. É o Instagram, @ Instituto Colaco, com 2 L's, Paulo. E o site é também institutocolacopaulo.com.br. Ali vocês encontram os catálogos das exposições anteriores, notícias e entrevistas com artistas ou teóricos, historiadores, estudiosos, enfim. E é isso. Joana, 10ª Maratona Cultural de Florianópolis, aniversário da cidade. Eu, mais uma vez, reitero que esse espaço catarinense, que mostra artistas catarinenses, eu quero agradecer a disponibilidade, a tua visão guiada para o pessoal e fazer um convite para que todos venham ao Instituto Colasso Paulo, na Rua Desembargador Pedro Silva, no bairro Coqueiros, Florianópolis. A gente fica bem ao lado de 2 restaurantes, então depois do almoço venham para cá no sábado. A gente sempre funciona de segunda a sábado, 1h30 e 6h30 e sempre gratuito. E não precisa de agendamento. A gente sempre está aberto, é só apertar ali o interfone, se identificar que a gente recebe vocês. Agora, com a mágica do cinema, como sempre termina os vídeos do Hora Hard, vamos dar mais um giro nessas obras incríveis? Claro. Então,